Aquilo que foi vivenciado pelos seus pais, pelos seus avós, bisavós, está aqui hoje movendo a sua saúde física, a sua saúde emocional, movendo seus comportamentos, suas ações, reações, suas atitudes e movendo os fatos e os acontecimentos da sua vida. O agente gerador da saúde é o subconsciente bem programado ou programado de acordo com as leis cósmicas e naturais de sobrevivência. Então, as programações hereditárias ou programações herdadas é a primeira causa do sofrimento. Nós pertencemos a um todo cósmico. Nós pertencemos a uma vida única, de forma que tudo que é de cada um é de todos nós, é de toda a natureza, é de todo o universo. A vida é única e ela se manifesta nas mais incontáveis e variadas formas. E você é uma das formas de manifestação da vida única. Eu sempre gosto de fazer comparações da ciência com as religiões. Sobre isso, Jesus disse que ele é a videira e que nós somos os ramos. Ele disse que ele é a árvore, o tronco, e que nós somos os galhos. Então, isso já aponta para essa realidade. Na oração que Jesus fez durante o período em que ele estava para ser entregue, ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, eu vos rogo para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Que eles sejam um em nós. E aí vem a compreensão da Santíssima Trindade, a compreensão científica da Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três porém um. Três formas de manifestação da mesma e única vida. E nós também pertencemos a esse todo divino. Portanto, você não pode olhar para a sua existência do nascer ao morrer, como se a sua vida começasse no seu nascimento e terminasse na sua morte. O sol, antes de nascer, você sabe que ele já existe. E quando ele se põe, você também sabe que ele continua existindo. Então essa é a visão panorâmica da vida. Muitas pessoas, elas pensam que a vida começa no nascimento, assim como antigamente achava-se que o sol ele começava ao nascer e terminava ao se pôr. Assim muitas pessoas pensam ou pensavam que a vida termina ao morrer. Mas a visão panorâmica da nossa vida indica que a nossa vida ela coexiste com o Criador e que nós nascemos psicofisicamente no nascimento e deixamos de existir psicofisicamente na nossa morte. A morte, portanto, ela é apenas uma mudança de estado de vida, porque nós fazemos parte da vida única e coexistimos com a vida única, com o todo, com a sabedoria infinita, com Deus, em outras palavras. Para fundamentar as causas do sofrimento, eu preciso primeiro fazer você entender como funciona a nossa mente. A nossa mente ela tem duas funções, o consciente e o subconsciente. Mas eu quero apenas falar aqui hoje, para você entender essa primeira causa do sofrimento, sobre o subconsciente. Ele é uma função da nossa mente que é mecânica, que é automática, que é independente. O subconsciente, depois de programado, ele goza de autonomia. É só você imaginar um robô. Ele só funciona programado e funciona sempre como está programado, mas pode ser reprogramado. Agora, como o subconsciente é programado? Pelas leis cósmicas, pelas leis naturais de sobrevivência, pela carga genética, pela herança que nós recebemos dos nossos antepassados, pela nossa gestação, pelo nosso parto, pelos diversos eventos que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, pelos fatos dos acontecimentos, pelas experiências de êxito e de fracasso, pelas crenças, principalmente nossas crenças religiosas, pelas programações culturais de cada raça, de cada povo. Então isso tudo faz parte da nossa vida subconsciente. E é o subconsciente que move a nossa vida, ele é o agente da nossa vida, ele é que executa tudo o que acontece conosco. Muitas vezes as pessoas me fazem essa pergunta nos treinamentos presenciais: não tem como a gente viver sem o subconsciente?
Olha, não tem, porque o combustível que move o subconsciente são as emoções. E são as emoções que ditam as nossas ações, sejam elas conscientes, sejam elas inconscientes. Assim disse Leib Pascal, o coração do homem tem razões que a própria razão desconhece. Na linguagem científica, o coração do homem é o combustível que move o subconsciente. O coração do homem é a sede das emoções. Então, dizer que o coração do homem é que move a nossa razão, mesmo quando a nossa razão não sabe por que estamos agindo daquele jeito, é dizer que as nossas ações, que as nossas atitudes, que os nossos comportamentos são ditados pelo nosso subconsciente e a maioria das vezes a gente não alcança porque a gente está agindo daquela maneira. O que a gente pode dizer é que a gente tem que usar a capacidade racional, usar o consciente, como orientou Jesus, orai e vigiai para não cair em tentação, ou seja, orai e vigiai, tomai conta da sua mente, para que você não seja conduzido de uma forma involuntária e para um abismo ou para a autodestruição. Porque o consciente bem programado, ele vai te edificar, ele vai te projetar para o céu, para a vida plena, para as conquistas e as realizações. Mas mal programado, ele te faz escravo, ele te domina e ele pode te destruir. Isso acontece com muita gente. É por causa dessa função inconsciente e irracional que muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem: foi inconsciente, ele fez isso inconsciente. Dizer que foi inconsciente, que agimos inconsciente, isso não quer dizer que não sabíamos o que estávamos fazendo. Sabíamos, mas não nos dávamos conta por que fazíamos, ou por que estávamos fazendo. Ou seja, sabíamos o que estávamos fazendo, mas não sabíamos o motivo pelo qual fazíamos, porque os motivos são inconscientes, são programações, muitas vezes herdadas, trazidas de outras gerações. Aquilo que foi vivenciado pelos seus pais, pelos seus avós, bisavós, está aqui hoje movendo a sua saúde física, a sua saúde emocional, movendo seus comportamentos, suas ações, reações, suas atitudes e movendo os fatos e os acontecimentos da sua vida. Porque o subconsciente, no gozo da sua autonomia, depois de programado, ele move o nosso corpo, da saúde à doença, ele move nossas emoções e sentimentos, da alegria à tristeza e à depressão, ele move os fatos e os acontecimentos da nossa vida. A questão da sorte, do azar, do sucesso e do fracasso e tudo aquilo que nos acontece. Então, a primeira causa do sofrimento são as programações herdadas. Nosso sofrimento muitas vezes está relacionado à carga genética, à nossa genética. Qualquer falha num cromossomo, ele vai ser transmitido para as gerações seguintes. Mas existe uma grande parte de pessoas que elas têm a informação genética com probabilidade, mas muitas vezes ela vai passar uma vida inteira e não vai manifestar esse defeito ou essa doença. Então você tem que ficar atento aos seus antepassados, porque a carga genética, ela traz tudo que é físico, tudo que é comportamental, tudo que é emocional e tudo que é factual. Então, a primeira forma de você se ajudar, de você entender o seu sofrimento, é você fazer uma anamnese bem feita, ou seja, é fazer um levantamento de dados, colher informações dos seus antepassados. Existem influências milenares, mas as programações que mais nos influenciam são aquelas que estão no nosso período existencial. É aquele período de vida que nós alcançamos durante a nossa existência, ou podemos alcançar durante a nossa existência. São 9 gerações, 4 antes de nós, a nossa própria, e 4 gerações futuras. Nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Nesse período existencial, as influências das programações, elas são mais facilmente transmitidas e influenciam mais, principalmente as pessoas que estão ligadas afetivamente, que estão num grau de parentesco. Porque a transmissão, tanto subconsciente como genética, ela segue no contexto afetivo familiar.
muitos comportamentos, muitas atitudes que você não entende e que você não encontra motivo, você vai entender dentro desse estudo, dentro dessas pesquisas. Então, tudo aquilo que seus pais vivenciaram, fica atento, porque você tem probabilidade. Isso não quer dizer que vai se repetir, acontecer com você. Por quê? Porque cada filho traz uma herança diferente. O nosso gene traz aproximadamente 200 bilhões de informações genéticas. Mas cada filho tem um gene diferente, com informações diferentes. Mas todos com probabilidade. Por isso você tem que ficar ligado, você tem que ficar atento. E você tem que entender como você pode ganhar imunidade. Porque muitas vezes você traz a herança, você traz a probabilidade, mas se você tem autoimunidade, isso não vai se manifestar. Olha também para os problemas emocionais dos seus antepassados, doenças afetivas e doenças cognitivas. Doenças afetivas como depressão, transtorno de ansiedade, fobia, pânico. Muitas vezes você vai num psiquiatra, por exemplo, e ele vai identificar a sua doença mental tendo causa genética, sendo hereditária. Dizer que a sua doença é hereditária é o mesmo que dizer que ela teve origem em um dos seus antepassados, sejam os seus pais, sejam os seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Quem vem de uma família emocionalmente muito doente vai ter probabilidade de manifestação também dessas doenças na área emocional. Como eu disse, doenças afetivas, que já especifiquei, algumas, e doenças cognitivas, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson e outras mais. Se você hoje, ao sentir-se triste, angustiado, ansioso, deprimido, não conseguir encontrar razões na sua existência, então você vai buscar na história dos seus antepassados, porque você pode estar herdando deles esse problema que você está vivenciando aqui. Como diz a Bíblia, nossos pecados recaem sobre 4, 5 gerações. E a ciência, ela concorda com isso. Porque, já expliquei aqui, que pecado é uma linguagem religiosa. Para a ciência, são deficiências. Todas as nossas deficiências, elas representam uma falha dentro do processo natural de condução do ser vivo. Então, se você vem de uma história familiar, de uma pirâmide familiar, com muitos problemas na área emocional, seja afetivo ou seja cognitivo, então você tem probabilidade e você, por isso, tem que entender como é que você pode se libertar disso. Nós vamos estar orientando no final dessa live. Existem também a influência das programações milenares da civilização da carência e da abundância. As pessoas que são de origem daquelas regiões onde houve muita dificuldade para sobreviver, muita carência, muita carestia, pessoas que tiveram que trabalhar muito, trabalhar arduamente para garantir a sobrevivência. Então, essas programações, essa dificuldade, ela passa de geração em geração, ela percorre gerações ao longo dos séculos e milênios, e ela vai gerar atitudes e comportamentos nas gerações seguintes. Então, nós que somos descendentes das civilizações da carência, povos que tiveram que trabalhar muito para sobreviver ao longo dos séculos e milênios, temos tendência a sermos ansiosos, a também temos que trabalhar muito, temos que juntar, poupar, guardar. Tudo isso pelo medo do vir a faltar, medo vivenciado pelos nossos antepassados. Então parece que vivemos para trabalhar, temos dificuldade de tirar tempo para descansar, para lazer, como se tivéssemos que trabalhar, juntar e juntar. E acabamos sofrendo com isso. Tem também a civilização da abundância, especificamente os índios e os negros, que são povos que vieram das matas, dos climas temperados, dos climas tropicais, da região de florestas, onde a mãe natureza dava de tudo, tinha muita fartura, tinha caças, frutos frescos, pescas. Então trabalhar praticamente era desnecessário, juntar e guardar também. Então os descendentes desses povos herdaram essa característica de não se preocupar muito com amanhã, viver o hoje. E aqui a gente faz um convite, tanto para você que é da civilização da carência, como da abundância, se colocar em equilíbrio, porque a vida ela se justifica tanto no ser, que é mais comum da civilização da abundância, como no ter, que é mais comum na civilização da carência. O equilíbrio entre o ser e o ter é o ideal. Ou seja, você que é da civilização da carência, trabalhar, juntar,
buscar o conforto, a comodidade de vida, a segurança para o seu futuro, mas não deixar de usufruir, não deixar de desfrutar o que você produz. Para não acabar acontecendo de você viver pobre, mesmo tendo muita riqueza, e acabar deixando a riqueza aí para os outros, que acaba gerando até conflitos. E você que é da civilização da abundância, saber que é muito bom, né, desfrutar a vida, viver tranquilamente, mas hoje não tem mais a mãe natureza que dá tudo, e você precisa de se preocupar, no bom sentido, de fazer um pouco para amanhã, de guardar um pouco para amanhã, para você não ficar exposto aos intempéries da vida, né? Tem também as programações da era muscular e da era tecnológica. No passado, o papel de prover a sobrevivência, de garantir a sobrevivência era do homem, por isso o homem se tornou forte, musculoso, e a mulher cuidar da casa e dos filhos, por isso a mulher ela desenvolveu mais a sensibilidade, a intuição, a percepção. Hoje nós vivemos num tempo em que não há mais essa diferença de papéis, a parceria ela é fundamental. Existem também as programações religiosas dos nossos antepassados, cada povo, cada raça, cada cultura com suas crenças. Por mais que nós ganhamos uma nova consciência ou nem praticamos mais nenhuma religião, mas as crenças dos nossos antepassados, elas estão instaladas, registradas no nosso subconsciente, movendo a nossa realidade e gerando em nós consequências, porque muitas vezes nós vivemos já distante do que ensinaram religiosamente nossos antepassados, mas como as crenças estão instaladas no subconsciente, às vezes elas geram um sentimento de culpa e traz consequências para a nossa vida, porque para o subconsciente que é burro, que é cego, que é irracional, quem tem culpa deve e quem deve tem que pagar. E muitas vezes nós acabamos pagando com o sofrimento. Existem também a imagem negativa de homem e de mulher. Muitas vezes nós herdamos dos nossos passados uma imagem negativa de homem ou uma imagem negativa de mulher. Isso justifica pessoas que têm comportamentos do sexo oposto, que está associada ao ter sido esperado homem ou ter sido desejado mulher e ter nascido do sexo contrário. Isso vai ser passado, transmitido de geração em geração. Mas ao tomar consciência desse contexto, você pode reprogramar essa imagem e você pode voltar à normalidade, ter vida normal. É muito importante que você entenda que você não é menos homem ou menos mulher porque foi rejeitado no sexo que nasceu, porque foi esperado do outro sexo. É preciso que você identifique em você suas características físicas, emocionais, comportamentais e que você tire benefício disso. Tem também as programações relacionadas à imagem de casamento. Aí você tem que fazer uma busca de como foram os casamentos dos seus antepassados, dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, porque o seu modelo de casamento vem de lá. E às vezes você, embora deseje um casamento maravilhoso, mesmo sendo uma pessoa muito religiosa e desejando isso, não consegue. E se não consegue, pode ser porque o modelo de casamento estabelecido no seu subconsciente, ele é um modelo doente. Porque o casamento dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus bisavós, ou dos seus tataravós, era um relacionamento doente. Então, isso vai sendo transmitido, passa do tataravô para os bisavós, para os avós, para os pais, passa para você, e se isso não for corrigido, vai passar para os seus filhos, netos e bisnetos. É assim que funcionam as programações herdadas. Ela vai sendo transmitida de geração em geração e vai influenciando as gerações seguintes. Então, muitos casamentos não conseguem ir até o final, porque o casal é vítima de um modelo errado de casamento que está registrado no subconsciente e está movendo a sua realidade. A pessoa atrai da realidade o parceiro ou a parceira correspondente ao modelo que está no subconsciente, que está relacionado ao casamento vivenciado pelos seus pais ou pelos seus antepassados. Existe também o modelo, a imagem de família. Tem pessoas que não viveram uma experiência muito boa de família. Havia muitos conflitos, muitos problemas, inseguranças, vícios, traições, conflitos, desavenças. E assim, a pessoa ela desde cedo viveu os horrores desses conflitos. Ela registrou na mente dela que casamento é uma coisa ruim, que família é uma coisa ruim, e ela vai ter dificuldade de casar ou nem vai desejar casar, e se casar, às vezes não vai dar certo, porque tem o subconsciente que é responsável pela sobrevivência, vai proteger essas pessoas de algo que é ruim, que é o casamento, que é a constituição de família.
E você vai buscar várias formas de fugir do casamento ou de constituir uma família. Se você aqui, hoje, no tempo em que vive, está sendo vítima das programações atrapalhadas dos seus antepassados, dos seus pais, avós, bisavós e tataravós, você pode usar hoje o seu livre-arbítrio, a sua consciência, a sua capacidade racional para se reprogramar e mudar o rumo da sua vida e dos seus pósteros, dos seus filhos, netos e bisnetos. E é importante que você faça isso, porque se você assim não fizer, essa tarefa vai ficar relegada aos seus pósteros. Eles terão que fazer, porque senão isso vai seguindo viagem na carga genética e nas programações subconscientes. Então é besteira você que traz mágoas dos seus antepassados, ou até mesmo da sua concepção para cá, dizer assim, minha vida foi muito difícil, foi muito sofrida, eu não quero nem pensar naquilo, não quero lembrar mais daquilo, deixa aquilo para lá. Olha, eu gostaria de falar que nada fica para lá no plano mental. Deixar para lá é deixar no porão do subconsciente. E no porão do subconsciente, tudo isso faz parte da sua personalidade e vai exigir expressão em sua vida. E vai se manifestar muitas vezes como um vulcão. Vai te levar a uma explosão. E você vai ter dificuldade de lidar com o seu psicoemocional. Então, o meu aconselhamento, a minha orientação é que você busque tudo aquilo que você puder de informações dos seus antepassados, da sua história, da história dos seus familiares, e que você aproveite esse conhecimento, essa orientação, essa oportunidade que você está tendo para reorganizar esse passado, para dar um novo rumo à sua vida e à vida dos seus descendentes. Então, para você fazer essa reprogramação, eu quero te convidar a ir lá no YouTube, na segunda live, eu dei lá um exercício para você reorganizar as suas emoções em relação aos seus antepassados. Naquela mesma metodologia que eu ensinei lá, você vai estender esse exercício para todas as áreas da sua vida, para as programações culturais, para as programações da imagem de homem e de mulher, para as programações de casamento, de família, para as programações religiosas, e liberte-se das emoções que te aprisionam aos seus antepassados e liberte-os para que você, assim como eles, cada um no plano em que está, possa seguir livre, sob a luz, o amor, a bênção e a proteção divina. A ordem de comando para hoje é: eu me libero e libero os meus antepassados. 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 Isso programa. Uma maneira de você reprogramar é fazer a compreensão. Somente a compreensão reprograma. Fazer a compreensão é tomar consciência da sua história, da história dos seus antepassados. É tomar consciência de tudo que envolveu a sua vida até aqui, partindo da quarta geração. Ao tomar consciência e identificar os comportamentos negativos que estão te influenciando negativamente aqui hoje, eu sugiro que você se dissocie deles. Como você vai fazer isso? Você vai compreender dentro de você que as experiências ou a vivência dos seus antepassados não é o que você quer para a sua vida. Era a realidade deles. Era a vivência deles. E isso não tem nada a ver com você. Que hoje, por mais que aquilo foi negativo para você, hoje você tem o livre-arbítrio. E você pode se dissociar daquelas experiências, daquelas emoções, daqueles sentimentos e tomar a decisão e escolher ser, ter e fazer aquilo que você sente que é o melhor para você. Tome hoje essa decisão. Então repita, e repita várias vezes: eu me libero e libero os meus antepassados. Eu determino agora mesmo a me libertar de tudo aquilo que eles vivenciaram, a tomar uma decisão, a fazer a escolha daquilo que a minha consciência de hoje e de agora me diz que será a melhor opção, que será o melhor caminho. Se você agir assim, você estará dissociando desse passado, estará interrompendo essa corrente emocional de programações erradas e você estará dando um novo rumo, uma nova direção à sua vida, à vida dos seus pósteros e às gerações seguintes. Para
pega, como a oração também pega, a macumba pega, o feitiço pega, o mal-olhado pega, a praga pega, mas as coisas boas também pegam, porque o terreno que faz nascer tudo isso é o subconsciente. Por isso pega. As sementes que nós fazemos germinar no terreno subconsciente são nossos pensamentos, nossas palavras, as declarações que fazemos. Então, quando uma pessoa faz uma declaração de fé, pega. Essa declaração de fé vai impulsioná-la para cima, ou vai ter efeito na vida de quem a pessoa desejou bem. Mas se você deseja o mal para alguém, se você joga uma praga para alguém, se essa pessoa estiver desprotegida, vai pegar, e ela vai ter as consequências. Mas se ela estiver protegida, não vai pegar, vai voltar para quem jogou, porque a praga, o feitiço, a macumba, o mal-olhado, ele vai ter poder muito maior sobre quem o praticou do que a pessoa que foi alvo. Como você se proteger de pragas? Como você se proteger de feitiço, de olho gordo, de mal-olhado? Através da oração. Não tem nada melhor do que a oração para te proteger, porque quando você ora, você aciona a energia divina, a força divina, o poder divino, e você cria uma espécie de auréola através de uma luz divina, de um poder divino, e o mal não tem poder sobre você, porque o negativo não tem poder sobre o positivo. O positivo prevalece sobre o negativo.